Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. Nesta edição, a gente continua falando sobre os efeitos do coronavírus no mercado financeiro e no mercado de investimentos. E para conversar com a gente está aqui Gilvan Bueno Costa, que é especialista em investimentos e também membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Uma alegria retornar. Gilvan, a gente tem visto esse cenário do coronavírus, que o coronavírus tem causado aí no Brasil e também no exterior. Eu queria que você falasse sobre o cenário financeiro, como ele está? Continua piorando? Tem um vislumbre de alguma melhora? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. No meio do ano passado, o mercado construiu um termo chamado tempestade perfeita, que era uma série de acontecimentos que vinham se desenhando e construindo um cenário catastrófico, vamos colocar assim. Essa tempestade perfeita ela ganhou novas proporções. Com o coronavírus, nós tivemos um impacto principalmente na atividade econômica brasileira e mundial, onde você começa a enxergar que algumas empresas terão a paralisação dos seus serviços devido ao processo de melhora de saúde ser atribuído a 14 dias você confinado em sua casa. Esse final de semana, por exemplo, a Itália fez ali um destaque de manter a população sem sair de casa, vamos colocar assim. E se a população não sai de casa, as empresas não produzem. Se as empresas não produzem, logo a lucratividade vai ser reduzida. Esse era o primeiro impacto. Agora nós tivemos novos cenários, vamos colocar assim. Quais cenários? Por exemplo, o preço das ações mundialmente foi se desconstruindo, porque se você não vai ter lucratividade, as empresas talvez tenham um problema para liquidar suas dívidas, para pagar suas dívidas. Dentro desse cenário, você fica um pouco preocupado e você começa a fugir dos ativos de risco. Logo em seguida, vem a questão do petróleo, da distribuição do petróleo, aonde a Arábia Saudita travou ali um debate com a Rússia em termos de preço devido a essa questão do coronavírus. Perceba, por causa do coronavírus, a Rússia e a Arábia começaram a discutir e nós tivemos, depois de mais de 20 ou 30 anos, o preço do barril de petróleo caindo 30% no dia, é o que aconteceu no último final de semana. Então o mercado começou enxergando o preço do barril de petróleo num preço menor, 30%. A discussão, e algumas pessoas já começaram a apresentar, e o preço na balança, na bomba de gasolina também terá esse impacto. Então você começa a enxergar que, por exemplo, a atividade econômica já foi penalizada, o preço das ações nos últimos tempos, por exemplo, fevereiro ali, algo em torno de 8%, agora atualmente 9%, 15%. Você tem atividade econômica reduzida e o preço do barril de petróleo também impactado com uma redução de 30%. Então é uma tempestade perfeita, né? O preço do dólar está a 4,60, nós não temos uma expectativa se ele pode sair até R$5. Não existe aqui uma resposta concreta para esses desafios, mas você consegue enxergar que tem uma tempestade perfeita de vários elementos que estão se combinando por causa de um impacto de atividade econômica via o coronavírus e construindo esse tornado, vamos colocar assim. É uma tempestade perfeita para quem quer investir agora, seria isso? Na verdade, são dois objetos bem distintos, né? Quem está no mercado comprado enxerga que tem uma destruição de valor, onde os ativos que ele comprou estão se destruindo. As empresas têm suas dívidas aumentadas porque o dólar aumentou, você tem ali um custo que possa ser apresentado, você tem uma série de questões ruins para quem está investindo, que já está vivendo no mercado. Quem já tem essas ações compradas. Quem já tem isso aí, essa posição assumida, porque no programa que nós fizemos anteriormente, é sempre importante destacá-lo na nossa playlist, nós falamos que o mercado de ações era o grande objeto desse ano de 2020, porque o Brasil tem uma taxa de juros reduzida, no patamar de 4,25. E essa tempestade perfeita está construindo, está cada vez se alimentando com novos componentes que não tem aqui a sabedoria que vai apresentar ou a pessoa, o que virá a seguir. Por exemplo, alguma discussão que já começaram é o seguinte: se as empresas não estão produzindo, será que elas irão fazer caixa para pagar suas dívidas? Então essas são algumas das discussões, mas não tem uma resposta para isso. Mas dá para perceber quais riscos que o investidor tem nesse cenário, né, pelo menos. Então são 3 tipos de risco: liquidez, mercado e crédito. Crédito é o primeiro risco, por exemplo, quando você compra um título público. Quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para um governo. Então você enxerga que esse governo terá capacidade de te pagar esse empréstimo acrescido de uma taxa de juros. Risco de crédito é muito diretamente a lucratividade, a geração de caixa de uma empresa. Porque se a empresa não gerar caixa, ela não consegue te pagar.
Por exemplo, se o governo não gerar caixa, ele não consegue pagar sua dívida. Então você sempre tem que entender se ele tem reservas. E quando se compara Brasil e Argentina, essa é a principal discussão. O Brasil tem reservas e a Argentina não tem reservas. Logo você entende que o Brasil tem uma capacidade de pagamento. Já a Argentina tem uma dificuldade maior. E aí ela tem que apresentar, por exemplo, enquanto a Selic no Brasil é algo em torno de 4,25%, na Argentina é 40%. Por quê? Porque você sabe que ela não tem reserva e capacidade de pagamento. Então isso é o risco de crédito. Quando você olha para o risco de mercado, ele está diretamente atrelado ao que está acontecendo atualmente. São os ativos que têm volatilidade, ou seja, que acompanham expectativas positivas ou negativas. Se as expectativas são negativas para um governo, para uma empresa, para um segmento econômico, você vê que as empresas que capturam esses benefícios, essa expectativa, elas terão lucratividade. Ou seja, pagarão ali, terão seu valor, sua lucratividade aumentada. E aí é onde você fala muito do mercado de ações. O mercado de ações tem muito risco de mercado. O que acontece? Você está comprando uma expectativa, você está pagando antecipado uma situação futura, vamos colocar dessa forma. E aí o mercado de ações é bastante penalizado, e aí você tem que usar muito o conceito da diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta e entender o que você está fazendo. Isso de liquidez, existe um exemplo muito clássico, que é a ideia de um imóvel e o dinheiro com acesso rápido, leia-se poupança. O imóvel, quando você compra ele, você não tem liquidez, ou seja, você não consegue recuperar rapidamente esse valor para você adquirir um imóvel. Então ali você tem uma liquidez reduzida. Quando você tem a poupança, que era o principal instrumento no Brasil no passado, você passava o cartão e rapidamente você tinha a liquidez imediata, ou seja, você acessava os recursos rapidamente. Agora isso não acontece de uma maneira tão demorada quanto um imóvel. Quando você compara um imóvel e a poupança é liquidez imediata e o imóvel não. E, por exemplo, no mundo dos investimentos tem alguns produtos que nós chamamos com carência, ou seja, precisam de um prazo. Então, o investidor ele deve estar agora se observando o seguinte: o fundo de investimento que ele tinha adquirido para rentabilizar o seu patrimônio tem um resgate em D30, ou seja, ele não consegue acessar rapidamente os seus investimentos, ele vai ter que esperar 30 dias. Isso é uma questão da liquidez. Então o investidor está se deparando com isso, risco de mercado, de crédito e de liquidez. Quando você tem um ambiente de risco, a grande ideia é trabalhar com diversificação, é não concentrar todos os ativos num único produto, numa única modalidade de crédito, numa única modalidade de liquidez. Você precisa ter uma diversificação. Apesar de todo esse cenário caótico, né, de crise, dessa tempestade perfeita, existe alguma oportunidade aí de investimentos? Lembrando que a nossa ideia aqui não é apresentar teses de investimento, nem recomendação, seguindo a orientação da CVM, que é o órgão que fiscaliza o mercado. Nossa orientação é dar ali um ponto de apoio, uma estrutura para quem está pensando em investir seus recursos. Esse é o momento de você ter que estudar, né, de entender boas oportunidades. Tem aquela frase que nós já falamos anteriormente, que é preço é diferente de valor. Preço é uma coisa que você paga para adquirir algo que tem valor. O que está acontecendo agora no mercado é que você tem muito valor e em algum momento esse preço não irá refletir o valor real desse bem que você está comprando. Então, por exemplo, algumas empresas estão caindo 20%, 30%, 40%. Será que essa queda, que é o risco de mercado, está direcionada também ao valor que essa empresa possui? Então, você pode ter alguma coisa com muito valor que está num preço baixo. Então, o que você tem que fazer é ler, se assessorar, buscar conhecimento. Esse, aproveitando a oportunidade, é o tópico do nosso curso sobre formação no mercado financeiro nível 2 CPA 20, que fala muito sobre isso, que apresenta essa linha de raciocínio. Nós praticamos aqui estudo de caso e com certeza o que está acontecendo agora é um estudo de caso para a gente. E aí você tem que enxergar isso dessa maneira, com conhecimento, entender essa relação risco-retorno. A oportunidade, ela pode estar na sua frente e você, por não ter conhecimento, não acaba não aproveitando. Entender que a crise passa também, né? Assim, pegando alguns dados empíricos. A ação da Petrobras já foi R$5, a ação da Gol já foi R$1, a ação da Magazine Luiza já foi R$10, a ação da Ambev já custou R$8 em algum momento. Então, assim, é o momento de você entender as empresas que têm um modelo de negócio que podem se perpetuar. Lembrando, nós não estamos recomendando tese de investimento, mas, assim, o mercado, principalmente o mercado de ações, ele é um mercado de longo prazo. Uma ação reflete uma empresa, e uma empresa precisa de tempo para ter lucratividade. Então, você não tem que pensar em curto prazo, curtíssimo prazo. Você tem que pegar um valor que seja disponível para você, que você não precise dele no cenário de médio e longo prazo, vamos botar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e enxergar que ali tem uma oportunidade de você
valorizar o seu patrimônio. E estudar o mercado financeiro, o mercado de investimentos. Com certeza, esse é o melhor investimento. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro e investimentos, como faz? Meu LinkedIn, Gilvan Bueno Costa, está sempre à disposição, é um canal direto. Meu Twitter, Bueno Costa 20. O CRA, que é minha casa, basicamente. Aproveite e deixe os seus comentários, suas sugestões, que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer. E além desses canais aqui que o Gilvan falou, temos a nossa CRA RJ Play, a Rádio ADMRJ, onde nós deixamos lá disponíveis os outros programas, as outras entrevistas que nós já fizemos aqui com o Gilvan. E também fique atento às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação, para que você possa se matricular também nas próximas turmas preparatórias para a obtenção da certificação, o CPA 20, né, pela Anbima. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria e espero que os mercados se recuperem rápido. Isso aí. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e até o próximo Investidor em Ação.